3, 2, 1. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do No Palco Cast. Aqui é Mike Pandolfi, o anfitrião, e aqui, vocês sabem, né? É o lugar onde os nossos convidados se tornam os palestrantes principais. E hoje eu trouxe duas pessoas que vão tratar de assuntos importantíssimos. Uma pediatra que vai falar sobre o transtorno do espectro autista e também sobre TDAH. E o idealizador do Karatê Inclusivo. Fica à vontade, garante o seu lugar na plateia e receba eles no palco. Wellington Silva e Paula Rangel. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. E aí, Wellington, como é que tá aí o Karatê Inclusivo? E aí, fala pra mim. Rapaz, tá bombando, tá? Tá bombando, né? As pessoas estão procurando, né? Hoje muitas famílias estão começando a entender a diferença em você praticar arte marcial, você ir para uma academia de luta e participar do Karatê Inclusivo, que é um trabalho terapêutico. Né? Há uma diferença em você colocar uma criança para treinar Karatê e chegar lá e fazer um monte de movimento. Já na parte do Karatê Inclusivo, você precisa adaptar isso aí para criança. Você não Sim, pode sair colocando de qualquer jeito. E agora, o seu Karatê Inclusivo, ele é para todo tipo de criança? Para todo tipo de criança. Qualquer criança que procurar o Karatê Inclusivo. Qualquer criança que procurar. Agora, o seu objetivo real com o Karatê Inclusivo, como é que foi? Você já era professor de Karatê? Criou o Karatê Inclusivo justamente para isso? Adaptou? Como é que foi essa jornada? Vamos lá. Eu vou falar mais ou menos como é que o Karatê entrou na minha vida, né? Vamos pegar lá do início. Eu sempre fui uma criança frágil, né? Pequenininho, vamos dizer assim. Magrinho, ranzinho. Ranzinho. E após eu ter tomado uma bofetada no rosto... Na escola? Na escola. Isso foi na escola. Normal, né? Rapaz, não, né? Porque marcou. Né? Marcou muito. E eu cheguei para minha mãe e falei que eu precisava fazer artes marciais. E eu lembro que no auge, quando chegou o Karate Kid... Daniel San. Daniel San. Mas aí você imagina, família humilde, uma televisão só. O que dominava naquela época na família humilde? O Silvio Santos veio aí. Né? Então, Sim, muito bom. Não tinha jeito. Né? Então, todo mundo queria ver Silvio Santos. E naquele momento eu não assisti o Karate Kid. Fiquei doido, tá? Mas mesmo assim, depois que a nossa condição foi melhorando, eu consegui entrar no Karatê. Entrei no Karatê, né? E comecei ali a treinar bastante. É uma coisa que eu sou apaixonado até a data de hoje. Só que eu sempre fui atleta. Gostava muito de competição. Só que chegou um período que eu tive um problema no joelho. O ligamento cruzado, tive que colocar 3 parafusos no direito e o lado esquerdo no menisco. E eu estava me preparando para ir para uma competição. Parei de treinar o Karatê. E aí a vida foi levando, né? Você começa a encarar a faculdade, aí vem namoro, noivado. Então, quando você menos espera, você já deixa de treinar. E aí o que aconteceu? Meu kimono, coloquei no guarda-roupa. E por lá ficou. Casei, né? E Deus me deu a honra de ter o Emanuel. Seu primogênito. Exatamente. E aí é onde começa a minha volta. Né? O meu filho, com 1 ano e meio, eu descobri, né, o diagnóstico dele. Mas eu ainda não tinha noção que o Karatê poderia ajudar o meu filho. Até então, eu estava correndo ali... Seu filho tem o transtorno do espectro autista. Né? Nível suporte 1, hoje. Eu sempre falo assim, né? Eu nunca gostei de falar, minha criança descobriu o diagnóstico que ele é nível suporte 1. Né? Porque aí vem os atrasos, vem muita coisa, então você precisa estimular para poder vir trabalhar, até para você tentar aí chegar no nível suporte 1 como toda família quer. Né? E hoje eu até vejo muitas famílias se apegando muito a nível de suporte. Né? Quando você pergunta para qualquer família, meu filho é autista, mas é nível suporte 1. Não importa. Né? Eu acho que o mais importante é a gente se dedicar e correr atrás e fazer as terapias. Né? Eu acho que isso é mais importante. Nível de suporte é um caso à parte. É mais ali para você aí identificar, né, a quantidade de terapia,
né, o que a criança realmente precisa. Mas quando você começou a descobrir, você já tinha noção do que era o espectro autista? Não tinha noção. Isso que é até engraçado. Que acontece com muita gente, né? As pessoas geralmente não conhecem. Exatamente. Pelo fato de eu não tive essa noção, eu não entrei no luto e não entrei no desespero, até porque eu não sabia o que era o autismo. Então, acho que Deus foi muito bom, né, na minha vida nessa questão. Eu não tive... Já a minha esposa, ela travou, porque ela sabia, porque como ela é da educação, então, com certeza, ela tinha uma noção. Eu já não tinha essa noção. Porque, vamos falar, dentro das artes marciais, hoje, talvez, é normal você ter esse público dentro do tatame, mas antigamente não. Você não tinha esse público dentro do tatame. Então, eu sempre treinei a karatê a vida toda e nunca me deparei nem com um colega. Os pacientes autistas, antigamente, nem saíam de casa, né? Muitos com nível 2, o 3 de suporte ficavam em casa. As famílias tinham vergonha, não sabiam lidar. Isso é muita verdade, doutora, porque, eu conversando com alguns amigos um tempo atrás, a gente falou sobre isso. E a gente tem uma percepção de que na nossa época não tinha. Sabe, o autista, assim, como é hoje, como é visto hoje. E aí, talvez porque ou as pessoas não davam muita atenção, ou porque realmente não tinha tantas pessoas com espectro. Não, sempre existiu. O autismo sempre existiu. O autismo não é modinha. Já tem estudos desde Ed Bleuer, Hans Asperger, né? Que o autismo sempre existiu. A gente tem agora uma mudança de critério diagnóstico, de DSM-5 e tudo. Incluiu, né? Uns pacientes foram incluídos, mas sempre existiu. A gente tem uma mudança também com pessoas da mídia, o Marcos Mion e tudo. Ele colocou mais visibilidade para o transtorno do espectro do autismo especificamente. E isso fez a gente se reconhecer. Muitas pessoas se reconhecem naqueles sintomas, naquelas coisas, e aí procuram realmente uma ajuda médica depois, entendeu? E muitos autistas adultos estão sendo diagnosticados por causa dos filhos. Isso é muito legal também, é muito importante. Eu vi recentemente que quem foi diagnosticado com autismo também foi aquele apresentador Danilo Gentili. Danilo Gentili, Letícia Sabatella, né? Lá fora tem o Elon Musk. Mas doutora, como que nós vemos aí, por exemplo, o Danilo Gentili, um apresentador, domina o que faz, o Elon Musk, um homem mais rico do mundo. Eu tenho o espectro autista. E aí as pessoas olham e falam assim, mas peraí, mas por que o meu filho, o autismo nele, eu não vejo como é tão tranquilo como no Elon Musk ou como no Danilo Gentili, por exemplo? Porque as pessoas às vezes pintam o autismo como, meu Deus, meu filho tem autismo, vai ser agressivo, vai bater em todo mundo, não vai me respeitar. Como é que a gente tem essa visão? Tem diferença? Vamos começar do começo. O autismo, ele é um transtorno espectral. O que significa espectral? Ele é muito amplo, com diversas características. Nem todo indivíduo vai ser igual ao outro, tá? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. A criança já nasce autista, tá? Não é uma doença, não é uma modinha. A criança já nasce autista. Ele tem uma base genética muito forte e ele tem os outros fatores associados ambientais. Ambientais, o que significa? São fatores adjuvantes ali, por exemplo, a epigenética. Uma mãe está gestante e ela utiliza o ácido valproico, que a gente sabe que tem efeitos no transtorno do espectro autista. Ela utiliza maconha na gestação, ela utiliza paracetamol na gestação, ela tem infecções virais na gestação. Aquilo tudo ali, ela vai se juntando, tá? Na carga genética. Mas se o paciente tiver isso tudo e não tiver a carga genética, ele não vai ser autista. Então, o autismo é um transtorno, tá? Do neurodesenvolvimento. O paciente já nasce autista. E aí, ele tem uma base genética, tá? E isso é muito claro da gente ver que em muitas famílias não tem um autista só. Pode ser até que não tenha sido diagnosticado ainda, mas sempre vão ter vários autistas. E é isso, um autista ele vai ser muito diferente do outro, dependendo das suas características, do nível de suporte, dependendo de como ele está sendo administrado, aquele autismo, se ele está sendo tratado ou não. Então, assim,
é muito amplo. Sim. E as pessoas estão começando a entender agora e a ver que o autismo não é modinha. O autismo sempre existiu. E o autismo está aí pra gente agora. Está batendo na nossa cara. Os profissionais têm que se atualizar. Os médicos, os professores. A gente tem que entender sobre o que é o transtorno do espectro do autismo. A gente não tem como fugir. Porque, segundo o último CDC dos Estados Unidos, 1 a cada 36 pessoas nos Estados Unidos é autista. Uau. Não tem como a gente fingir que não existe. É muito sério. Sim, Entendeu? eu fico pensando, eu fico lembrando, a senhora falando, eu fico lembrando de vários colegas da época de escola que eu vou ter a visão de que eram autistas. Aham. São aquelas pessoas que eram muito estranhas para serem normais e Sim. muito normal para ser autista. Normalmente esse é o nível suporte 1. Aham. Aquele colega estranho, esquisito, que antigamente a gente falava assim, chamava assim. Sim, não gostava Né? muito de ficar perto das pessoas assim, ficava mais na dele, Exatamente. conversava de longe. Nossa, eu lembro de várias pessoas assim na época da escola. Muitas. E a questão, então, ela é genética. Ela é genética. E Ela tem também uma base genética. base São mais genética. de 1000 genes associados. A gente não tem um gene só. Ainda, eu acredito que no futuro Pode ser próximo vai hereditário ter. também. A diferença de genético, congênito e hereditário são coisas diferentes, Aham. tá? São diferentes. Congênito é uma coisa, hereditário é outra e genético é outra, tá? Congênito é alguma doença que vem quando a mãe tá gestante, ela passa. Por exemplo, sífilis, né? Sífilis Uhum. congênita, passa. Certo. Tá? Hereditária é quando passa de pai para filho. E genético quando tem uma base genética ali associada. Não precisa ser do pai para filho, entendeu? Entendi. Mas no autismo, todas essas têm essas possibilidades. Todas Por essas exemplo, têm uma base genética. então, se o pai é autista, possa ser que por causa disso o filho venha a ser autista. Pode ser. Pode ser. Tá? Não significa 100%. Certo. Mas tem uma herdabilidade gênica muito grande. Entendi. Tá? E também, dependendo do como a mãe vai lidar na gestação, o que ela vai consumir, tudo isso também pode fazer com que o filho venha a ter o transtorno do espectro autista. Sim, se ele tiver essa base genética. A mãe pode usar Tá. isso tudo, tem infecções virais, e a criança pode não vir autista. Entendi. Existe, mas ela Entendi. obrigatoriamente tem que ter a base genética. E isso é até muito bom para as mães não se culparem. Tem mãe que utiliza medicamento e tem que utilizar, e aí o filho nasce autista, coitada, e não existe isso, sabe? E elas se culpam muito. Sim. Então, assim, é uma base genética. A gente não sabe nem quais genes são ainda. A gente sabe que existem mais de 1000 genes, tá? Existe uma herdabilidade do fator do pai também, do espermatozoide do pai. Então, não é só da mãe. Isso aí já caiu por terra há muito tempo. Existia, antigamente, estudos que eram o autismo associado a mães geladeira. Mães que não davam carinho aos filhos. E aí, os filhos evoluíam com o transtorno do espectro autista. Isso daí é um absurdo. Esse estudo já caiu por terra há muito tempo. Estudos referentes à vacina também já caiu por terra há muito tempo, tá? Tiveram que se retratar, porque parece que foi uma revista muito importante, que teve um artigo desse Eu vi falando sobre publicado. isso já. E aí tiveram que se retratar, ainda bem. Muita gente entendeu? ficava com medo até das vacinas e tudo mais. Exatamente. É muito perigoso. Então, assim, eu sou médica, eu sou pediatra, eu não me apresentei, vou me À apresentar. vontade. Eu sou doutora Paula Rangel, sou médica pediatra, eu sou do Rio de Janeiro, fiz faculdade de medicina no Rio de Janeiro, fiz residência médica em pediatria no interior do Rio de Janeiro. Sou pós-graduada em pediatria funcional, integrativa, tenho certificação em autismo com o Dr. Tiago Castro e Dr. Rafael Rangel. O Dr. Rafael Rangel, inclusive, mora aqui no Espírito Santo. Tenho certificação em transtornos do neurodesenvolvimento e sou professora universitária da Universidade Federal do Espírito Santo, de legal. pediatria. Então, assim, e realmente o autismo tá aí. A gente tem que entender, tá? Estou estudando bastante agora o autismo feminino, porque o autismo feminino, ele é totalmente diferente do autismo masculino. Ele se apresenta de forma diferente, totalmente diferente. E as meninas, elas são subdiagnosticadas. É uma coisa bem interessante também de ser visto agora, porque as meninas normalmente não recebem tanto diagnóstico. Os meninos recebem Verdade. mais diagnósticos do que as meninas, tá? Por diversos fatores, que a gente vai falar um pouquinho. Verdade. Eu vejo muito mais homem no masculino Exato. tendo autismo do que o feminino. Eu fui num evento com o Devani Ferreira lá na Câmara de Vila Velha, que ele faz muito eventos assim, né?
E, nossa, era o quê? 90% meninos, sabe? E Por poucas vários meninas. motivos, Os estudos são majoritariamente masculinos, né? Tem um viés aí muito grande. As meninas têm fatores protetores neurobiológicos, genéticos, tá? Que é a teoria do copo. As meninas têm camuflagem. A gente tem nós, mulheres, a gente socialmente, a gente aprende a mascarar muito mais do que a gente está sentindo, tá? A gente não expõe, então. Isso é verdade. E a parte da socialização também, a menina tende muito mais a ser mais quieta, mais introspectiva, mais quietinha. E isso é visto como até uma qualidade boa. Quando o menino é muito introspectivo, ele não tem tantos amigos, ele não fala tanto, já pensa, opa, tá alguma coisa errada. Na menina já é visto como normal. Verdade. Verdade. Entendeu? Não, eu trabalho muito com essa relação, mais para os jovens e adultos, a relação da timidez. E o público feminino procura pouco porque acha que realmente isso aí é algo visto como bom, assim. Uma qualidade. É uma qualidade. Eu sou mais reservado, eu sou mais na minha e tudo mais. Eu sempre bato na tecla. Até onde você é reservado? Às vezes, para aproveitar uma oportunidade, você é reservada demais? Aí não pode ser. Às vezes tem que se comunicar, tem que ser mais desinibido. Mas realmente, o público feminino, eu mesmo via antigamente com isso com muita qualidade. A gente aprende isso em casa, na verdade, né? Isso. Ainda mais no Brasil, que é um país realmente machista ainda, muito Sim. machista, né? E a gente vê as mulheres que são muito comunicativas, elas são ditas como pra frente, né? Sim. Acaba tendo um tom pejorativo. Sim. E aí é uma qualidade... Tem que se dar o respeito. Isso. Você tá... minha mãe mesmo falava algo assim, fala, você tá assanhada demais, falava com a minha irmã. Isso, triste, né? Muito triste. Mas é real. E aí as meninas aprendem a ficar mais introspectivas. E aí, quando chega na adolescência, que ela tem que se comunicar, que ela tem... os problemas sociais dela vão aumentando, ela quer até se comunicar e ela não sabe como. E aí começa, normalmente as meninas são diagnosticadas pelas suas comorbidades, sabe? Pela depressão, pela ansiedade, tá? Diferente do menino. E aí, com esse diagnóstico das suas comorbidades, elas começam a ser diagnosticadas como transtorno do espectro do autista. Sim. Tá? Bem interessante. Sim. E Wellington, o seu menino tem o transtorno. Você tem uma filha também, não é isso? Emanuel. A sua menina também tem? Não, né? Emanuel. E como é que foi pra você ter... Você falou que não sabia o que era o espectro do autismo. E aí agora você se depara que o seu filho tem, ele se não conhece nada. Como é que foi isso? Então, na época, pra gente, né, foi bem engraçado. A minha irmã, ela é médica, mas ela é da área do trabalho, né? Medicina do trabalho. E o Emanuel, no Natal, ele começou a chorar muito. A chorar. E que uma coisa que já chamava atenção na gente, por exemplo, o Emanuel, ele gostava de brincar com garrafa PET, olhava pro ventilador, tudo ficava girando. Eu lembro quando a gente estava em família, dia de domingo, no almoço, vamos logo tomar um refrigerante e já deixa a garrafa na mão do Emanuel, que aí pelo menos ele deixa a gente conversar. Porque o Emanuel, ele é agarrado comigo até hoje. Então ele sempre queria ficar no meu colo. E aí passou. Quando chegou no Natal, ele começou a chorar muito. A chorar. Ele tinha 1 ano e pouco, né? 1 ano e pouco. E a Vânia não conseguia fazer ele parar de chorar. Aí minha irmã falou assim, gente, ele tá com a mãe. A mãe tem todo jeito, né, com o neném. Aí a minha irmã perguntou a Vânia, a roupa do Hélito tá aí? A Vânia, tá. Tem alguma foto dele? Tem. Dá pro Emanuel. Aí disse que ele pegou a roupa e ficou, tipo, cheirando. Aí ele foi acalmando. Aí minha irmã guardou aquilo, eu cheguei no outro dia de manhã, chegando 6h30 da manhã em casa. Aí minha irmã me chamou para conversar e falou assim, Wellington, eu já estou observando o Emanuel há muito tempo, eu não tenho certeza, não é a minha área, mas o Emanuel tem alguns sinais dentro do espectro. Eu falei, mas o que é isso, Débora? Ela falou bem assim, tem um médico aqui no estado, só que ele é muito difícil, ele não atende pelo plano. E vamos tentar marcar com ele. Eu não sei o valor. Eu falei, Débora, não importa o valor. Eu vendo carro, vendo qualquer coisa, mas eu levo o Emanuel lá. E aí eu fui no Dr. Tiago Guzmão.
quando eu cheguei lá, ele falou assim, ó, vamos fazer todos os testes, vamos marcar tudinho, eu vou passar e depois a gente vê para poder fechar. Mas agora eu não posso fechar, não. Mas tudo bem, aí eu comecei a fazer tudo. Lá os testes, aí fechou o diagnóstico. Cheguei no consultório dele, me lembro como se fosse hoje. E foi o único médico que você foi, já certeiro foi ele. Não, porque minha irmã já me passou o nome dele, né? E aí, isso há 9 anos atrás. Uhum. Eu já fui logo, nem procurei outro. E aí, quando ele falou assim, ó, o Emanuel, ele tá dentro do espectro. Eu falei, é? E aí ele foi lá ali por trás da cadeira dele, pegou um livro. Ele falou assim, Wellington, leva esse livro para casa e dá uma lida nele. E eu odeio. Hoje não, né? Mas Já até sei. eu odiava ler. O cara me matar a me dar um livro para ler. Aí eu falei, se ele me desse um jogo de videogame, eu ia adorar, mas um livro. Mas a necessidade faz o sapo pular. Era meu filho que estava em jogo. Sim. Eu li aquele livro em 3 dias. Para quem não gostava de ler, Né? 3 dias eu li o livro. E foi aí que começou, eu vou falar assim, a minha carreira na área estudantil, porque eu também não era muito chegado a estudar, não. E aí, eu falei, eu precisava ajudar meu filho. O que eu vou fazer? Eu vou estudar. Mas eu chorava muito pelos cantos. Chorava muito. Até que eu recebi um sinal, acho que Deus falou no meu ouvido assim, vai estudar para cuidar do seu filho. E foi aí que eu parti para a minha primeira especialização em autismo. Depois eu fui para análise do comportamento, fiz psicomotricidade, neurociência e fui para o mestrado. Fiz isso tudo para poder cuidar do meu filho. Eu precisava entender o Emanuel. Só que a minha faixa preta, para dentro do karatê, ela era muito importante para a federação. Mas para dentro do autismo, se eu não estudar o autismo, nada vale essa faixa minha. Então não ia adiantar eu entrar dentro de um kimono, colocar lá a faixa preta e pegar, Manuel, vamos treinar. Como é que eu ia explicar para ele? Eu tinha que entender o cérebro do meu filho. Um movimento de defesa, eu faço tranquilo. O que é fácil para mim não é fácil para ele, nem para outra criança que está dentro do transtorno. Você imagina quando uma criança faz esse movimento. Nossa, quando eles começam a fazer isso, eles ficam perdidos. Aí eu tenho que ter todo um cuidado para começar a fazer passo a passo. Mas para mim ter esse cuidado, eu tive que estudar o assunto. Né? Eu falo hoje que a transformação, né, não foi só no Emanuel, foi para mim também. Porque o Emanuel, ele me fez chegar num lugar onde eu jamais ia imaginar que eu ia chegar. Por exemplo, tá aqui no podcast do lado de vocês. Que incrível. Né? Jamais eu ia E essa imaginar. sua atitude, eu acho sua atitude incrível, Wellington, porque ela é bem rara, né, nos pais. A capacitação dos pais muda tudo, muda toda uma realidade. Eu tenho um amigo, se não me engano, eu já até falei de você pra ele, que ele, agora com a esposa dele, a esposa já tinha um filhinho, e ele casou com ela e tudo, assumiu também a criança, e a criança tem um transtorno do espectro autista, e o pai, de verdade, da criança, meio que esfriou a criança porque descobriu que ela tinha um transtorno do Quando espectro. soube o diagnóstico. É. Mas a maioria dos pais, Acontece muito. infelizmente, acontece, eles abandonam. Os que ficam, eu tenho todo o meu respeito, mas a maioria abandona. Sim. Isso é muito triste. As mães estão exaustas. As mães solo estão exaustas. E a gente tem que cuidar delas também. Porque quem cuida Verdade. delas, entendeu? Verdade. Mas é uma realidade, tá aí. É triste isso, né? E eu te dou os parabéns, Wellington, porque você realmente é raro em relação a isso. É verdade. E pegando esse gancho de vocês, né, como você falou que o pai, né, esfriou com o filho, eu lembro quando eu fui no consultório, né, a profissional, ela fez todos os testes lá com meu filho. Não sei se hoje ainda continua, né? Mas na época que eu levei o Emanuel, colocava ele naquela cadeira, fechava e ali fazia, começava a fazer um monte de coisa, a criança entrava em desespero.
sei nem o nome O daquela diagnóstico é clínico, né? É. Então, a gente pode obter mão de vários testes, Uhum. né? Tem o relatório familiar, tem análise, né? O próprio médico, ele analisa, mas o diagnóstico é clínico. Não há Uhum. necessidade de exame nenhum para fazer diagnóstico do autismo, Uhum. tá? O exame a gente faz porque o autismo, ele é um transtorno extremamente comórbido, tá? E ele pode ter síndromes associadas, pacientes com deficiência intelectual, pacientes... A gente tem que excluir surdez, a gente tem que excluir síndromes. Então, a gente usa da artimanha dos exames de imagem, exames auditivos, para excluir outras doenças. Mas o diagnóstico do transtorno do espectro do autismo, ele é clínico e ele é baseado no DSM-5. Agora, hoje em dia. Então, não há necessidade de exame nenhum. É uma pergunta muito comum que fazem. As pessoas fazem, mas doutora, pode fazer diagnóstico de autismo em uma consulta? Pode. Pode fazer diagnóstico do autismo sem exame? Pode. Tá? O diagnóstico é clínico. E por isso que, quando chegou nesse dia, depois que ela fechou, e aí ela chegou para mim e falou assim, até então eu estava prestando atenção nela. Ó, o Emanuel, ele é autista, tá bom? Eu falei, tá, tudo bem. Mas eu já vou te falar. Ele não vai saber quem é a irmã dele, ele não vai saber o que é o karatê, ele não vai saber como é brincar com as pessoas. Aí eu já comecei a sair já, só a informação. Já estigmatizou a criança. Só para me derrubar, falando assim, eu vou sair desse consultório, eu vou sentar o carro no poste, né? E ali eu saí, aí eu já não estava mais escutando ela, eu estava na frente dela, mas aí eu saí Tava do ar. só você e sua esposa tava também? Tava minha esposa, e aí ela começou a chorar. Sua esposa? Aí ela começou a chorar e me pediu perdão. E aí eu falei com ela que ela não precisava me pedir perdão, que eu estava muito feliz pelos filhos que ela tinha me dado. Porque ela se achou culpada. Ela se sentiu culpada. E ela falou assim, eu sei que o seu sonho era que seu filho fosse faixa preta. Eu falei, ele vai ser. Não se preocupe. Eu não sei o que a gente vai fazer, mas a gente vai dar a volta por cima. Eu só preciso que você confie em Deus e confie em mim. Você tem muita fé, eu tenho certeza disso. Mas a gente vai virar essa página. Então, hoje, Mike, hoje eu me tornei profissional da área, né? Deus coloca pessoas maravilhosas no meu caminho, como é a doutora Paula, né? O Felipe, eu tenho outras pessoas também, o doutor Tiago, né? Que hoje é um parceiro também de trabalho, é um amigo. Nunca imaginei na minha vida ser professor de faculdade, pós-graduação. Eu já não gostava nem de apresentar trabalho em escola, que dirá ser professor. Então, assim, olha a transformação que Deus fez na minha vida, através do autismo. Então, eu sempre falo que o autismo ele tem dois lados. Ou ele pode te levar para o fundo do poço, se você quiser. Ele pode te levar para o estrelado. Se você acreditar no potencial do seu filho. E acreditar que tudo ele pode. Porque eu já encontrei famílias chegando para mim e falando bem só, ainda bem que você acredita no meu filho, porque eu não acredito. Então, se você não acredita, não é para você estar aqui com ele. Porque, em primeiro lugar, a família ela tem que acreditar. Tem que apoiar, né? Tem que apoiar. Então, não adianta eu pegar o Emanuel, chegar na doutora Paula, ela me passa um monte de coisa, aí eu só vou nela só para sair na foto. Ó, levei meu filho, vou lá, vem, Emanuel, tira a foto aqui. Mas aí eu não faço o que eu preciso fazer. Achar que tudo que eu vou fazer com aquela criança é gasto, é investimento. Sim. Hoje eu tenho qualidade de vida. Hoje eu tenho qualidade de vida. Mas as pessoas às vezes, mas o seu caso é tranquilo. Não. Quantas vezes eu andava na rua, meu filho gritava, achava que eu tinha que entrar em qualquer apartamento. Quantas vezes eu chegava para poder ir lanchar, entrava, dependendo da parede, uma cor preta, azul, ele já começava a gritar. Eu não tinha condições de sentar com ele para poder comer um lanche. Para ir no shopping, eu só conseguia iniciar meu passeio se eu descesse pela escada rolante. E isso vai gerando estresse na gente. O pai também fica estressado. Muito. Entendeu? Sim. Esse tipo de conduta do filho. Ficar, você precisa fazer isso, você quer levar uma vida... Não. Porque a vida deles é uma vida de empresário. Né? Tem família que chega durante a semana, num feriado, vai para a praia com o filho, vai para um parque. As famílias hoje que têm um filho dentro do transtorno,
elas estão descansando porque no outro dia precisa estar na luta para ir para terapia, que não tem força nem para ir com o filho num parquinho. Sim. Eu já fiquei assim várias vezes. De trabalhar à noite, num feriado, ao invés de eu pegar minha família para poder passear, eu tinha que descansar, porque no outro dia eu tinha que estar na terapia com o Emanuel. E eu era cobrado, tá? Mas, Por que eu não tinha vida social? Mas ninguém sabe, né, do nosso processo. Mas eu vi que o Emanuel se tornou uma criança muito tranquila, o Wellington. Sim. Lá no evento TCO, que foi sua apresentação de conclusão, ele estava bem tranquilo. E ele era assim, dessa forma agressiva e diminuiu isso? Foi isso? Então, o Emanuel, ele nunca foi nem uma criança agressiva. Ele tinha, assim, alguns comportamentos de querer fazer... Assim, ele olhava para uma escada, ele tinha que estar lá na escada. E aí ele começava a chorar, e eu tinha que pegar ele. Se fosse para uma festa, chegava a ser engraçado. O tempo dele era assim, umas 2h30. E aí ele já começava a me puxar para ir embora. Nossa, aquilo me deixava num estado de nervo. Eu falei, Vânia, vamos embora, porque eu já estou perdendo a paciência. Ou às vezes eu ia para um evento com amigos, eu só ia para pagar a conta, eu não conseguia comer. Nossa. Porque o Emanuel queria estar em outro ambiente. Aí eu tinha que estar dividindo, ou eu ou a Vânia para comer. Eu falei, Vânia, não tem condição. Eu chegava com fome e voltava com fome. Gente, eu voltava doido para casa. Aí eu falei, a partir de hoje eu não vou mais sair. Eu não vou mais sair, não tem condições. Eu chegava a discutir com ela porque eu estava nervoso, porque eu estava com fome. Sim. Ainda mais que era churrasco, uma coisa que eu gosto, eu não conseguia comer a carne nem a batata frita. Mas aí... Essas atitudes da criança é devido à rigidez cognitiva, tá? Eles têm necessidade de... Assim, eles não querem passar por rua diferente, sabe? São processos ritualísticos, eles fazem rituais, entendeu? E aí, se você muda, às vezes, passa numa rua diferente, eles entram em crise. Sério? Isso é comum, tá? Então, eles têm aversão a um novo, digamos assim, a novos hábitos. A mudança. Então, assim, isso é bem característico do autismo. Então, eles sentem qualquer mudança, eles têm que ser muito previsíveis, a gente tem que trabalhar a previsibilidade com eles. Até mesmo num tratamento médico, a gente tem que... quando eu atendo pacientes autistas, eu converso e falo, olha, meu amor, agora eu vou te examinar, tá? Eu vou ouvir o seu pulmão, vou ouvir o seu coração, eu vou olhar o seu ouvido, tá bom? Vamos sentar ali? Então, a gente tem que ter essa previsibilidade com eles. Aí eles se sentem mais confortáveis, entendeu? Sim. E o paciente, ele vai mudando o nível de suporte, tá? De acordo com o tempo, eu acredito... O nível de suporte seria o grave, médio? É o nível de necessidade de ajuda que essa criança tem, tá? Então, assim, uma criança, ela tem um nível de suporte 1, ela ainda precisa de ajuda para realizar as atividades cotidianas, mas é um nível de suporte bem baixo, ela consegue fazer bastante coisa sozinha. E dentro desse suporte, tem o nível que a criança é mais agressiva, é menos, é mais quieta? Então, depende das comorbidades que aquele paciente ele vai apresentar conjuntamente. E aí, o nível de suporte 2 e o 3 são um suporte mais substancial. O suporte é a necessidade de ajuda, né? Que é o suporte em inglês, a necessidade de ajuda. Que o paciente vai necessitar para realizar as atividades cotidianas dele, para tomar um banho, para fazer as coisas, tá? E assim, nem todos os pacientes autistas são agressivos. Não, nem todos, tá? Mas alguns são, sim. E aí a gente vem com as terapias, com a intervenção precoce, com os medicamentos, tá? Com tudo isso, fazer um tratamento correto. Não é o medicamento que trata o autismo, é todo um conjunto de fatores, entendeu? Então, a intervenção precoce, que é o que o Emanuel provavelmente teve, ele recebeu um diagnóstico bem novinho, isso daí a gente pode já ver em bebês características do transtorno do espectro do autismo em bebês. Um bebê muito irritadiço, um bebê que não troca olhares com a mãe, um bebê que, ao colocar num berço, parece que o berço tem espinho, né? É um bebê que chora demais, um bebê que não triangula o olhar. Por exemplo, estamos nós três aqui.
o bebezinho tá aqui, ele vai olhar para você, vai olhar para mim, vai olhar para o objeto. Tem bebê que não faz isso. Às vezes vai brincar com a criança com um brinquedo e ele não acompanha. Não Tem um acompanha. olhar vago, assim. Tem um olhar vago. É um bebezinho que está crescendo e ele já começa a ter atrasos de marcos de desenvolvimento. O que são marcos de desenvolvimento? São situações esperadas para aquela idade. Um bebezinho de 4 meses, ele já tem que sentar com apoio. Um bebezinho de 6 meses, ele já tem que sentar sem apoio, tá? Ele tem que andar com uma determinada idade, ele tem que falar com uma determinada idade. Então, o pediatra é o primeiro médico que o bebê tem. Sim. Então, ele tem que estar atento aos marcos de desenvolvimento. E isso faz muita alusão do que ele falou, doutora, porque ele chegou numa profissional que tratou o espectro do autismo como se fosse algo assim, para acabar com a vida dos pais. Tem muito profissional assim, Muito. despreparado. A gente tem que ser humano. Ela não foi nada humana. E assim, um pai que não tem uma estrutura, ele faz uma besteira. Ele sai de um consultório Exato. desse, ele faz uma besteira. Entendeu? Então, a gente tem que saber falar, saber colocar e saber também o que a gente está falando. Porque tem muito charlatão na internet, muito charlatão Sim. por aí. A gente tem que ter muito cuidado com quem a gente vai buscar as informações. Porque tem informação que não é correta. E a gente também cria uma ideia totalmente errônea de um transtorno, uma doença. E não, a gente tem que buscar informação com quem está preparado para dar informação. Não é muito fácil, é complicado, tá? O paciente julgar aquilo. Ainda mais hoje em dia com a internet, é muita informação de todos os lados. Sim. Mas a gente está aí para isso, para informar de forma correta, de forma certa. O paciente, ele não tem que ver só o profissional ali que tem não sei quantos milhões de seguidores. Não, ele tem que buscar, ver se aquilo que está falando está correto, buscar de onde ele está tirando aquilo. A gente não tira nada da nossa cabeça. É tudo com evidência científica. Não existe a minha opinião. Minha opinião não serve. Fala muito sobre isso, exato. Não é, Não existe entendeu? eu acho, é o que é. É o que é. Exato. Então, assim, é o que é o correto. Então, você pode até ter a sua opinião, mas existe o correto, né? Eu vejo muita gente na internet falando, na minha opinião, esse paciente não é autista, porque ele não tem cara de autismo. Não me interessa a sua opinião, né? Sim. Eu bato muito isso na tecla. Eu já participei de alguns, principalmente na época de fazendo oratória avançada, ou no curso de transações imobiliárias, rola muito debate na sala de aula. E o pessoal vem muito com isso, na minha opinião, eu acho. Mas, gente, não é eu acho, não é minha opinião, é o que é certo, tá ali. Não tem como eu dizer que, na minha opinião, esse livro tem a capa verde, sabe? Não é minha opinião, ele é azul, sabe? E as pessoas ficam tratando isso na internet, e a gente vê como que a internet, ela entrega tanto conteúdo que vai desvirtuar a pessoa. Você não sabe como tratar. Não sei se a doutora... Ao invés de procurar uma profissional ou um profissional que realmente pode ajudar. Eu não sei se a doutora Paula lembra, eu vou tentar lembrar, mas teve um livro na internet, logo quando eu descobri o diagnóstico do Emanuel, esse livro tiraram, mas quase que eu comprei, por falta de conhecimento. A Cura do Autismo, acho que é isso, o nome do livro. A Cura do Autismo. Nossa, mas tem um tanto de picaretagem. Assim, e eu quase que eu comprei esse livro. Aí consegui... Olha só. Porque, né, tá aquela coisa, a cura do autismo, e aí tiraram o livro da internet. Então, Mike, eu lembro que na época do Emanuel, né, eu fui até um certo tempo com ele para as clínicas, e quando chegou com 4 anos, eu tomei a decisão de tirar. Só que para me tirar, eu precisava de uma segurança. A segurança era o neuropediatra, né, para ver qual era. Mas no meu coração eu falava assim, tira, porque eu já estava estudando, e vai você cuidar do seu filho. Claro que a criança, ela precisa de todos os profissionais, sabe? Todos são importantes, o psicólogo, o fono, o terapeuta ocupacional, mas eu não tive uma experiência tão boa. E eu sabia que meu filho, ele tinha um potencial muito grande e ele não estava sendo explorado. E isso estava me cansando, porque eu trabalhava à noite. Às vezes, a minha esposa, isso que eu acho muito bonito nela, a minha esposa não sabe dirigir, e mesmo eu trabalhando, ela com a Emanuele, ela entrava com os dois dentro de um ônibus e ia para a clínica levar o meu filho. Olha. Ela não media esforços.
Ela, ali, ó, fiel. E eu ficava, quando eu estava de 6 às 18, eu ficava arrasado, porque eu sabia que era o dia que ela ia de ônibus. Mas a gente não deixava de levar o Emanuel para terapia. E aí, quando a gente tomou essa decisão, o neuro virou para mim e falou bem assim: Wellington, faz o que você tem vontade, né? Eu confio em você. E lembre-se que um dia você vai ter que fazer uma escolha entre o karatê, inclusive, e o seu trabalho. E aí eu falei com ele: para de show. Né? Só preciso cuidar do Emanuel. E aí foi aí que começou a nossa jornada. Né? Hoje a terapia do meu filho é eu, a mãe, Kumon e escola. O Emanuel hoje ele é... E o doutor Tiago, né? E todo esse trabalho, eu falo que essa questão das artes marciais eu precisei buscar conhecimento, né? Com o Felipe Nilo. Eu fui aluno dele, hoje ele é meu sócio, né? Para poder trabalhar com o karatê. Como eu te falei no início do podcast, não adiantava você só ser faixa preta. Eu precisava estudar também como é que eu ia adaptar isso dentro das artes marciais. E hoje o Emanuel é uma criança que ele consegue ficar dentro de uma sala de aula. A doutora Paula sabe que isso é muito difícil para essas crianças ficar de 7h30 até 11h40 dentro de uma sala. Nem toda criança consegue ficar, devido à quantidade de informação, muita coisa ali. Às vezes precisa dar uma saída com essa criança. Isso eu vejo também isso dentro das escolas. Né? O Kumon, eu percebi que o Emanuel, com 3 anos de idade, ele começou a olhar para os números. Eu fui colocar uma pipoca no micro-ondas, ele começou a contar de trás para frente. Eu falei: nossa, Emanuel, você gosta de número, né? Aí, quando ele teve a idade dele, eu coloquei ele no Kumon. Eu sempre falo, né? Questão de investimento e gasto, né? Foi o melhor investimento que eu fiz até hoje para meu filho, foi colocar ele no Kumon. Meu filho hoje ele consegue acompanhar a turminha dele de sala de aula, é campeão de matemática. Muito legal. Né? Uma criança muito bem desenvolvida. Eu falo que é muito legal ser pai de autista. É muito legal. Né? Porque, lógico que tem dia que ele não tá legal, não tá bem. Eu falo: tá bom, você não tá bem, mas vai pro quarto. Ele tem que me respeitar, ele tem que entender que eu sou pai dele. Eu não posso ficar refém do transtorno. Eu vejo muitas famílias refém. E às vezes, mãe principalmente, acaba recuando. Ah, porque meu filho ele é autista, ele não pode ficar assim porque ele tem uma ansiedade. Não. Tem um limite. Ele tem que entender que ele é seu filho. A gente não pode ficar refém, porque senão eles crescem um dia e aí pode Sim. ficar pior. E você comentou algo que eu acho interessante, Wellington. Por exemplo, a minha pastora, chamada Fanny Felipe dos Santos, que é uma mãe do coração para mim, ela trabalha também, se não me engano, como pedagoga na escola, enfim. O foco dela são as crianças com espectro autista. E ela faz um trabalho incrível também. E ela comenta muito comigo como que essas crianças elas têm certas habilidades que são superiores às outras crianças, assim, de desenhar, de aprender rápido. Junto com o espectro, vem essas habilidades também? Então, nem toda criança que tem um transtorno do espectro do autismo, ele tem uma inteligência acima da média, ou ele tem altas habilidades ou superdotação, tá? Nem todo. Na maioria das vezes, o transtorno do espectro do autismo, ele tem deficiência intelectual. Tá? Isso é uma coisa também pra gente também não romantizar o autismo, de achar que todo autista é inteligente. Que é autodidata. Que é autodidata, não. Isso é uma parte muito pequena da população de autista, né? Que tem síndrome de Savant ou Asperger, né? A gente não usa mais o termo Asperger, porque o Asperger era um médico nazista. Então, assim, ele fazia o diagnóstico de pacientes Asperger, né? Transtorno do espectro do autismo, Asperger, super inteligentes, mas ele colocava essas crianças para o campo de concentração. Então, a gente não usa mais essa denominação. Mas alguma parte da população de autista tem, né, superdotação associada, altas habilidades, e aí tem uma especificidade, eles gostam muito de letras, de números, começam a ler muito cedo, tá? Desenhar. Começam a ler com 3, 4 anos. Tem o desenho, o hiperfoco muito grande em idiomas e desenhos. Então, assim, não são todos, Sim. tá? Mas isso existe. Existe. bacana.
E é bem interessante. Você consegue ver, às vezes, uma criança que ela não sabe se comunicar direito, mas ela já tá falando inglês, espanhol, francês, Sim. entendeu? Incrível, né? Assim, é diferente. Não é um falar funcional, Sim. né? Ela não tá falando funcional, mas você consegue observar isso. Uma criança que gosta muito de matemática. Sim. Agora, deixa eu perguntar uma outra coisa, doutora. Não sei se tem uma relação, mas ou se vai fugir um pouco do assunto, mas a senhora comentou no início que trata também sobre isso. E como isso meio que virou, digamos que, uma moda também, que é o tal do TDAH. Uhum. O que seria o TDAH, para o pessoal entender? Porque aí eu vejo pessoas às vezes, meu TDAH tá muito avançado hoje. Todo mundo se autodiagnostica, né? Com TDAH. Eu falei, gente, todo mundo tá com TDAH A gente agora? pode até achar que a gente tem, mas a gente tem que ter um diagnóstico médico, tá? O O que seria TDAH o TDAH? Qual é a pessoa que tem TDAH? é um transtorno, tá? Do neurodesenvolvimento também, e ele tem hiperatividade e ou desatenção. Não quer dizer que o paciente que tem TDAH, ele vai ser de predomínio desatento ou predomínio hiperativo, tá? Ele pode ter os dois, ele pode ter só um predomínio e tudo. E oscilar também? E oscilar também, tá? O TDAH, ele prejudica as funções executivas do controle inibitório. Então, assim, não dá para fazer diagnóstico de TDAH em crianças menores de 5, 6 anos. Por quê? É normal que uma criança de 2 e 3 anos, ele corra sem parar, ele não atenda realmente os chamados, ele não obedeça. Não tem uma atenção. Isso é esperado. Por quê? Porque ele não tem córtex pré-frontal amadurecido, tá? O começo do amadurecimento do córtex pré-frontal, o controle inibitório, as funções executivas, eles começam a partir dessa idade. Então, diagnósticos de TDAH, ele é feito normalmente, o diagnóstico correto, a partir de 5, 6 anos. Não é para fazer diagnóstico. Se uma criança chega, professora, ele tem TDAH, isso daí é achismo ou alguém que fez um diagnóstico mal feito, tá? Sim. Com 2 anos. Diferente do autismo. O autismo a gente pode fazer diagnóstico em criança muito pequena. Agora, o TDAH não. Então, assim, muita gente acha, o meu filho tem TDAH, porque ele é agitado só. Não é assim, tá? Ele tem fatores no DSM, ele tem prejuízos, tá? Então, não é só isso. Sim, Agora... eu mesmo, depois que surgiu esse negócio de TDAH pra lá, pra cá, eu esqueço alguma coisa, às vezes eu falo, rapaz, será que eu tenho TDAH? Não eu fico com isso na mente, sabe? Não é só isso. Então, assim, tem outros fatores que contribuem. Agora, pacientes autistas, eles são comórbidos. Até 81% dos pacientes autistas, eles têm a comorbidade do TDAH associada, tá? Outras são epilepsias, outros tipos de doenças associadas. Agora, o TDAH, ele tá muito junto com o autismo. Então, 81% mais ou menos dos pacientes autistas têm um TDAH Carrega junto o associado. TDAH. Que é também uma herdabilidade gênica muito grande. Famílias que têm TDAH, né, na família, os filhos provavelmente podem ter TDAH também. E o TDAH, a criança nasce também com TDAH? Nasce também. Tá. Não ela não desenvolve isso durante o processo, o crescimento. Nasce também, mas o diagnóstico ele só pode ser feito depois, justamente pelas funções executivas estarem ali Ela já comprometidas. começa a ter percepção melhor das coisas. Tá, entendi. Entendeu? Entendi. Eu achava realmente que o pessoal usa como desculpa hoje, né? Não, meu TDAH tá forte hoje. O pessoal usa muito isso. E aí eu vejo que as pessoas também, eu acho que deve ter acontecido diversas vezes com você. Eu fui uma dessas pessoas que já teve esse preconceito porque não conhecia o transtorno do espectro autista. Que, por exemplo, o meu cunhado, que tem acho que 8 anos de idade, não era muito novinho, eu realmente achava que é pirraça. Que a mãe não dá limite e tudo mais. Eu falava, gente, eu não conhecia, eu não sabia o que era o transtorno do espectro autista. Muita gente não sabe sobre isso, até a própria família acha que, porque a mãe não tá dando limites, ou porque a mãe acha que tá criando errado. E eu tinha esse preconceito, porque eu achava isso também. E aí, depois eu comentei contigo, depois acho que com 6 anos, ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista, que batia nos amiguinhos na escola, era muito agressivo. Aí hoje ele tá mais tranquilo, porque tá fazendo todo o acompanhamento. E aí eu queria saber, primeiro, da senhora doutora, como que
essa família que vê, às vezes, isso, como que ela pode lidar, sabe? Em relação a apoio ou em relação a como ela pode ajudar, que ela vê... Às vezes, uma mãe não tá vendo esse podcast, não conhece vocês, mas, às vezes, uma pessoa que conhece uma mãe que tem um filho assim... Vai mostrar, encaminhar, né? encaminhar. E como que ela pode estar ajudando? Eu acho que assim, a capacitação foi o que eu falei, dos pais, ele muda toda uma realidade. Inclusive a realidade não só dos pais da família, os avós e tudo, a vizinhança também, para entender o que é o transtorno do espectro do autista, porque não é só birra. Às vezes a criança não quer comer determinado alimento e aí fala, deixa com fome, é frescura. Quando tiver com fome, ele vai comer. Não come. A criança com seletividade alimentar, se ele, às vezes, ele não quer comer uma comida pastosa, por exemplo, ele não vai comer. Ele vai passar fome. É a mesma ideia de trocar de rua para ele. Isso aí, é uma rigidez cognitiva, faz parte do sensorial também. Tem criança que só come branco e coisa com uma certa crocância. Tem criança que não gosta do pastoso, tem criança que não gosta do alimento escuro. Então, assim, é difícil, tá? Tem criança que faz birra, uma rigidez cognitiva que é briga para entrar no banho, briga para sair do banho, briga para entrar no carro, briga para tudo, mas criança rígida ali, tá? Então, assim, as famílias têm que entender que aquilo não é birra, não é frescura. E as terapias estão aí para isso, tá? É terapia ABA, é TCC, tá? É psicologia, psicopedagogia, é o esporte. O esporte, ele ajuda no processo da cognição, no processo da concentração, no processo... Tá? A criança, ela começa a ficar mais calma. Então, tudo isso é em conjunto. Não é só uma coisa. O autismo não é só uma coisa que melhora. Não é você dopar a criança. O remédio não trata o autismo. O remédio, ele ajuda em determinadas coisas. Ele vai tratar um TDAH, ele vai deixar uma criança, por exemplo, menos agressiva. Tem criança que se automutila. Sim. Então, a gente não pode permitir esse certas meu coisas. cunhadinho, o celular, às vezes, apagava alguma coisa, ele ficava muito com raiva, queria bater no celular, queria jogar no chão, queria quebrar as coisas. Então, a gente tem, assim, que modificar essa parte neurobiológica. Os medicamentos, ele atuam aí, tá? Na parte neurobiológica, deixando mais os neurotransmissores ali, tirando outros, inibindo outro. Depende, porque existem vários medicamentos, tanto para TDAH quanto para o transtorno do espectro do autismo e para os dois juntos associados, tá? Tem medicamentos também, medicamentos novos, que inclusive chegaram no Brasil há pouco tempo. Então, isso daí, o médico, tá? Juntamente com a equipe multidisciplinar é muito importante. A gente tem que dar muito valor ao psicólogo, ao TO, à fono, ao pedagogo. Todo mundo trabalhar ali em conjunto para o bem do paciente. Sim. Para o bem da criança. Sim. E, Wellington, eu queria saber também qual é a mensagem que você poderia deixar, porque eu vejo que você é uma peça rara em relação a pais de autistas. De verdade, eu tiro o chapéu para você. Depois que eu descobri como que é, depois que eu descobri como que tem pessoas realmente, pais principalmente, que abandonam, às vezes não abandonam, mas esfria, sabe, com a criança, e você não, você fez totalmente diferente. E às vezes tem pessoas que vão assistir isso e conhecem pais assim. E qual o recado que você poderia deixar para esses pais? Mike, a primeira coisa é acreditar no potencial do seu filho. Eu acho que toda família ela precisa acreditar, mesmo quando a gente descobre, né, o diagnóstico. Sei que a família ela entra na fase do luto. Ela passa por um processo muito difícil. Processo. E aí, a importância, né, dos profissionais, como a doutora Paula falou, ali a gente trabalhar também com a família, né, para falar que há uma luz no fim do túnel. Né? Não é aquilo, o autismo, porque às vezes a pessoa fala assim, meu filho é autista e parece que ele só vai começar a ler coisas que realmente não faz sentido para ele. Ele vai assim, não tem jeito, meu filho não vai conseguir acompanhar ninguém. O medo, ele vem, tá, Mike? Eu tive muito medo. Do meu filho ficar no meio das pessoas. Como é que meu filho vai ficar sozinho na escola? Como é que vai ser isso? No período que ele estava de 7 até as 11h30, eu ficava apreensivo no meu local de trabalho. Ali, preocupado.
Aí eu parei e falei, eu preciso ter a minha fé, que vai dar tudo certo. E eu preciso acreditar no meu filho. E por isso que eu passei a treinar o meu filho e também a mim também. Comecei a ficar mais tranquilo, mais sereno. Quer dizer, eu não posso usar só o karatê para ele, eu tive que usar para mim também. Né? Então, essa questão de conter o espírito de agressão, respeito, acima de tudo, ensinar meu filho o correto. Né? Então, qualquer coisa que viesse a acontecer com ele, para ele saber sair daquela situação até a minha chegada. Aí eu fui ficando mais calmo. Então, é o pai ele acreditar. Eu tenho, como a doutora Paula falou, a deficiência intelectual. Eu tenho crianças que contam em japonês. De 1 a 10. Conseguem gravar. Aí, quando eu chego pro pai e mostro, ele fala, não acredito. O que é você estimular a criança? O que é você falar assim, você pode? Porque a gente pega várias crianças que não acreditam nelas mesmas. Então, a gente precisa acreditar no potencial do filho. A família, ela precisa acreditar. Essa criança ter essa autoconfiança. Essa autoconfiança. Quer ver um exemplo legal que aconteceu a semana passada, no meu atendimento? A criança estava correndo, ela tropeçou e foi de cara na parede. Aí ele sentou e começou a chorar e falou assim, eu sou um idiota. Assim, mas não vê o que eu estou falando. Sou idiota. Aí eu falei, não, você não é. Por que você está falando isso? Ah, minha vida é caindo, vivo me machucando direto. Eu falei assim, olha só, você protegeu a sua cabeça. Você colocou a mão na frente. Você é muito poderoso. Se você não tivesse essa habilidade, eu estava levando você para o hospital agora. Ele falou assim, tio? Olha aí. Então, assim, a criança, ela precisa. E nessa hora que eu acabo virando pai. Né? É como se tivesse meu filho na minha frente. Então, ele precisa desse apoio. Então, assim, família, acredite no potencial do seu filho. Acredite nos terapeutas que estão cuidando do seu filho. Acredite no seu neuropediatra que está ali te dando todo apoio. Porque se a gente não acreditar nesses profissionais, não adianta nem você sair de casa. Sim. Doutora, o Wellington, ele realmente aí, eu sempre falo com ele que é uma peça rara em relação a isso, que eu vejo muito, não só pais, né, mães também, eu vejo isso, e na criação do filho, mesmo depois que a pessoa, a mãe ou o pai descobriram que o filho tem o espectro do autismo, e ainda assim não muda a criação, a família, no caso o pai e a mãe, podem piorar a situação. Podem piorar a situação. Por exemplo, deixar ele mais agressivo. Ele sai de um ponto em que ele é mais tranquilo, aí por eles não saberem lidar com isso, ou às vezes não dá limite, realmente, ou às vezes não sabem ter essa visão em relação a conversar com a criança, pode piorar a criança. Pode piorar. O certo é toda a família se tratar. A família também deve buscar uma terapia, deve buscar um acolhimento, grupos, sabe, de mães. Eu acho que elas, assim... tem que se acolher, se juntar, porque elas são muito fortes, as mães são muito fortes. E assim, uma tem que ajudar a cuidar da outra, e a gente tem que ter profissionais que cuidam também de quem cuida. É muito importante, porque a família tem que estar unida, a família tem que estar serena, tranquila, para poder ajudar essa criança. Porque se uma mãe não tiver uma estrutura mental, uma estrutura física para poder cuidar, realmente ela não vai aguentar. E aí pode piorar o tratamento de uma criança que está indo bem nas terapias, mas chega em casa e faz tudo diferente. Então, assim, a capacitação dos pais, o entendimento, os avós, os tios, tá? Tem muito avó que invalida o diagnóstico, fala, não, autismo nada, é frescura. Principalmente o pessoal mais antigo é muito assim, né? Pois é. Então, assim, a gente sempre... Eu gosto de atender paciente. Quando tem a família lá fora, entra todo mundo no consultório. Vem todo mundo. Sabe? Tem médico que não gosta. Mas vem todo mundo. Vamos bater um papo, vamos conversar e orientar, tá? E aí, para conscientizar. E, assim, o nosso trabalho hoje em dia também, muito é de conscientização. Nas escolas, em locais públicos, igreja, em conscientizar, porque às vezes uma criança que está gritando e chorando muito não é frescura. É uma criança que está com uma sensibilidade auditiva, ela está com uma dor, ela está com alguma coisa e ela não sabe se comunicar. Tá? Esses dias eu voltei de um congresso em Brasília
E aí tinha uma menininha gritando muito lá na frente, chorando muito. E aí um senhor gritou, que frescura, ela precisa de uns tapas. Nossa. E a criança era autista, ela tava com um cordãozinho. E assim, é muito triste ouvir isso, sabe? É muito triste. Não é porque ela é autista que ela tem que fazer o que ela quiser. Não é isso. Mas a gente tem que ter um pouco de parcimônia, de calma, de entendimento, de acolhimento, de olhar humano, ser mais humano com o outro, se colocar no lugar do outro. Eu acho que é isso. E a capacitação faz tudo isso. É aquilo que eu sempre falo também sobre comunicação, acho que valida muito isso. Por exemplo, você pode falar a mesma coisa para uma criança que não tem o espectro autista, agora você pode falar a mesma coisa para uma criança que tem, só que de uma forma diferente. É sobre isso. Então, não é que você não vai ali ensinar, mas é falar de uma forma diferente. Eu vejo que as pessoas hoje não têm essa percepção das coisas. Quer tratar a criança que tem o espectro do autismo igual a outra criança que não tem. E aí, realmente, você não vai conseguir lidar. Não, é um funcionamento cerebral diferente. Enxerga de outro jeito. E é muito importante professores e até alunos, né, entrarem nessa questão de entender o espectro autista. Exatamente, é uma coisa que eu estou muito preocupado, sabe? Isso é uma questão dos adolescentes. Às vezes a gente fala muito questão de socialização e aí chega o recreio, você vê que o grupo está separado, né? Então hoje a galera está muito no celular, está ali zapeando. Só que os adolescentes hoje, eles não têm essa paciência de acolher as crianças dentro do transtorno, mas eles também não foram preparados para isso. Sim. E aí, como é que eu vou chegar e vou falar sobre a socialização? É muito difícil. Eu ficava tempo para falar socialização, agora às vezes de pai falando, vamos questão de socialização, tá, mas essa socialização, você quer que eu pego a criança e jogo lá no meio da quadra, no meio de todo mundo? É isso que você quer? Ou você mas quer realmente... educação parental, né? Você acolher. Começar a criar seu filho ou seus filhos sabendo que existe o diferente, que o diferente está ali. E nem sempre porque é diferente ele é pior ou ele é melhor. Ele é só diferente. É trabalhar, entendeu, Mike? Porque eu falo o seguinte, que eu já passei a primeira fase. Eu vou para a segunda porque daqui a pouco meus filhos vão estar na adolescência. Aí eu já vou ter um outro processo. E eu vou continuar estudando. Sim. Porque eu tenho que estar preparado para algumas situações que meu filho vai passar. E ele não vai estar livre disso. Sim. Então, assim, eu vejo algumas crianças, né? Eu falo criança porque a gente é pai, todo mundo pra gente é criança. Mas adolescente, 14 anos, eu vejo a dificuldade dele em interagir com outro coleguinha. Por falta de não entender certas coisas. Eu já presenciei uma criança autista tentar entrar no meio do grupinho e o pessoal fala assim, não, vai para lá, vai para lá, vai para lá. E não tem ensinamento nem dos professores nem dos pais, né, em relação a isso. Sabe, aí eu fico de longe olhando e falo assim, Senhor, meu filho daqui a pouco vai chegar naquela idade. E aí? Sabe, Mike? Então isso preocupa muita gente. Sim. Todo dia a gente pensa em alguma coisa. Sim. Não tem como a gente não pensar. Então, assim, a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha. Conscientização. Não, formiguinha. Mas eu nunca vou perder minha fé que um dia a gente vai conseguir Amém. mudar essa história. Com toda certeza. Né? Tem um outro pai que também eu tiro um chapéu pra ele, que é o Kevin, que tá aqui, ó. Tá ali nos bastidores ali, eu acompanho ele no Instagram. E também ele faz assim, eu acompanho ele levando o filho dele. Cara, a gente tava falando sobre isso, Kevin, aqui. Como tem pais que esfriam com os filhos, tem pais que abandonam. Eu conheço um amigo que assumiu uma criança, certo? Casou com uma mulher que tinha uma criança que era autista, assumiu porque o outro pai esfriou com a criança, cara. Tá? E assim, eu tiro o chapéu pra você, Kevin, eu tiro o chapéu pra você, Wellington, porque vocês fazem esse trabalho, vocês chegam junto, estão mostrando o filho de vocês que às vezes, vou ser sincero, às vezes não, eu acho que sempre o pai fala assim, não é o filho que eu pedi, eu não orei pra ter o filho com espectro autista, mas eu recebi de Deus e eu vou dar o meu melhor, sabe? Eu acho que os pais deveriam pensar assim, não é a gente que escolhe os filhos, é eles que nos escolhem. Então se ele chegou e nos escolheu, cara, é dar o melhor. Eu tiro o chapéu pra você, eu tiro o chapéu pro Kevin, eu acompanho ele no Instagram, tá? Quero saber quando é que ele vai me levar naquele pula-pula também, porque
Ele leva o filho e faz sentido com o que a senhora explicou, porque ele sempre leva ele basicamente quase nos mesmos lugares, não é? E porque ele já criou aquela visão, acredito isso, aquela visão daquele lugar, e isso é muito importante. Eu acho isso fantástico. Eu queria mostrar um vídeo a vocês que eu achei sensacional. Acho que vocês também viram ele há algumas semanas aí. Pode colocar aí, Fel. Uhum. Eu achei, Eu vi. achei fantástico, cara. Tá com som? Engraçado que até o rosto dele parece com um personagem, né? Aham. Lembrar. E ele Da faz a Moana, né? coreografia Da legal, Moana. Direitinho. Ó, sem timidez nenhuma. E tá à vontade, é isso aí. Para expressar os seus sentimentos. Olha que bacana. Que legal, cara. Que bacana. Eu vi isso e fiquei assim, fascinado. Como que ele ganhou também a visibilidade. E ele viu que o que ele fez, o pessoal gostou. E é legal porque geralmente as pessoas riem da pessoa. E ali Sim. as pessoas estavam rindo com ele. Sim. E ele recebeu isso. Eu acho isso fantástico. Olha lá, ele dando entrevista. Dando O Marcos Mion entrevista, que gracinha. entrevistou ele. Tá se sentindo pertencente, né? Em algum Isso. grupo. Exato. Isso é importante, muito O rosto importante. dele faz lembrar muito o personagem. Sim. E ele deve assistir esse filme o tempo todo também, né? É. Eles assistem normalmente em looping, né? Várias vezes o mesmo filme. Aham. E tá se sentindo valorizado, acolhido, Sim. pertencente. Isso é muito importante para a autoestima desse adolescente. É muito importante. Que incrível. E, com tristeza no coração, que eu falo que a gente tá caminhando pro final. Tá, eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Eu tenho certeza que esse assunto, ele vai chegar a muitas pessoas que precisam. Tá? Não parem, não desanimem no trabalho de vocês. Eu acho fantástico. Deus vai abençoar cada passo que vocês forem dar nesse projeto, porque essas crianças precisam de pessoas assim, os pais precisam de pessoas assim. Pediatras, eu vou ser sincero, tem pediatras que não sabem lidar com isso. Não sabem. Precisamos nos capacitar. Foi o que eu Exato. falei. O transtorno tá aí. A gente tem que olhar para ele como uma realidade. E a gente tem que se capacitar cada vez mais, porque a gente tem que atender essa demanda, esses pacientes. Exatamente. E o Wellington continua sendo esse pai. Se apresente como esse pai para outros pais, porque você é um grande exemplo de verdade para fazer realmente aí a criança ter um pai que merece, sabe? Alguma pergunta nos bastidores? Kevin, alguma pergunta? Tenho. Eita, vamos lá. Vou falar aqui no microfone porque as pessoas vão conseguir escutar também. A minha pergunta hoje seria para a doutora, assim, qual é o passo que um pai tem que dar assim que ele descobre? Obviamente nós temos os tratamentos e tal, mas ali, deixando um pouquinho a criança de lado, que eu acho que é a maior dificuldade de um pai de autista, que é esquecer do seu filho, porque geralmente você só pensa no seu filho 24 horas do seu dia, mas qual que é o passo que o pai tem que dar assim que ele descobre isso? Porque eu sei que tem diversas coisas que precisam ser feitas, mas ali, nesse momento, você só pensa no seu filho, no melhor para ele, na terapia que ele tem que fazer, em tudo que ele precisa fazer, mas a minha pergunta seria, o que esse pai precisa fazer para ele nesse momento? Porque a única pessoa que pode ajudar o seu filho, a principal pessoa é o pai, né? Então, minha pergunta seria, quais são os primeiros passos que um pai e uma mãe, obviamente, precisam tomar assim que descobrem o espectro autista em seu filho? Mesmo, né? Pra si Para ele mesmo. Porque Como pro filho já tá indivíduo. claro, né? Mas a pergunta seria pro pai. Qual o próximo passo para um pai? Como indivíduo, né? Eu acho que, assim, independente da fé que a pessoa tem que se fortalecer espiritualmente, tá? A gente sabe que a espiritualidade, a medicina hoje em dia tá ligado, a fé realmente ela muda o futuro. Então, independente da sua fé, ele tem que se fortalecer espiritualmente, eu acho que é a primeira coisa. Em segundo, eu acho que esse pai e essa mãe, ele tem que pensar que ele é um indivíduo e ele tem que buscar um tratamento terapêutico também, uma terapia, uma psicóloga, tá? Eu acho que é muito importante. Para ele também se fortalecer
e saber que o caminho é longo. Mas ele tem que cuidar dele também, dos sentimentos dele, da cabeça dele, fazer o que ele gosta também. Se um pai gosta de malhar, ele vai fazer também coisas que ele gosta. Eu acho importante buscar uma rede de apoio, tanto o pai quanto a mãe, conscientizar a família, pedir ajuda, saber delegar também, pedir ajuda. Tem mãe que também não quer pedir nada, ajuda ninguém e acaba ficando sobrecarregada. Eu acho que assim, e aí entra a família, os avós e tudo, para esse pai e essa mãe também como indivíduo, entender que ela precisa cuidar dela, ele precisa cuidar dele. Se ele não estiver bem, como que o filho vai estar bem? Entendeu? Não é muito fácil, tá? Realmente não é muito fácil. A gente acaba sendo engolido pelas terapias, pelo sistema, plano de saúde que não quer pagar, e aí às vezes tem que entrar com medida judicial. Não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas a gente tem que tentar. E a gente, como profissional, a gente tem que entender a dor do outro, olhar para a dor do outro. Sim. Entender que aquilo dali é uma pessoa, é o amor de alguém. Não é só uma criança autista. Entendeu? Então, se o pai ou a mãe descobre que o filho tem o espectro do autismo, ela tem que entender que não é só a criança que precisa de tratamento ou acompanhamento. Não é só a criança. Eu costumo dizer que, em cima da pergunta do colega, eu falo principalmente para os maridos, para os homens, né? Porque é natural ele chegar em casa, às vezes a esposa está com a camisa até virada do avesso. Porque eu falo que a renda familiar ela cai, porque o casal precisa fazer uma escolha, né? Quem é que vai ficar com a criança para poder estar levando para terapia? Porque dependendo do trabalho, você não tem essa condição de ficar saindo todo dia cedo para levar seu filho para terapia, né? Então, assim, a família, no início, ela vai acolher, vai fazer de tudo para te ajudar, mas só que a gente tem que entender que a nossa família também ela tem a vida dela. Então, o processo ali é o casal. Então, o marido, ele dividir essa questão de terapia, não ser machista, falar assim, ó, eu trabalho, você que se vira e leva a criança para terapia. Porque eu que estou colocando alimento dentro de casa. Não. É dividir realmente a rotina. E falar assim, ó, o dia que você está mais tranquilo, fala para sua esposa, ó, vai para o salão, vai fazer a unha, vai fazer o cabelo, que às vezes a mulher esquece até dela. Isso quando tem o marido presente, né? Presente, Tem né? mãe E que aí, não tem. Aí tem que ter Verdade. mão né? de grupo de apoio, de mães e tudo. Essa questão aí, né, o pai. Então, por isso que hoje eu falo dentro da empresa, eu vejo muitas famílias, muitos casamentos acabando mesmo, né? Por devido ao estresse. O índice de divórcio né? em casais que têm Cresceu. filhos autistas, ele é maior, né? Cresceu. Imagino. É bem maior, isso aí cientificamente falando, ele realmente é maior. Né? Cresceu bastante. Então, assim, eu acho legal quando os dois estão ali juntos. Sim. Aí, com certeza, aí divide a carga, porque é pesado. Né? É cansativo. Vai para terapia, volta, chega em casa. Então, assim, eu passei por isso. Então, hoje eu falo, essa qualidade de vida que eu tenho hoje é o que eu quero levar para as famílias, porque ela existe. Às vezes a família acha que qualidade de vida não vai existir mais quando você tem um filho, né, com um transtorno, mas ela existe sim, quando a gente acredita e tem a fé em Deus, Sim. que tudo vai dar certo. Mais uma pergunta? Bastidor? Acho que não uma pergunta, mas um comentário para tentar agregar um pouquinho de valor no podcast, que está sendo sensacional. Estava acompanhando lá dentro, agora estou acompanhando aqui fora. Realmente vira um peso, não que a criança seja um peso, tá? Vou me fazer entender. Situação. Se torna um peso para os pais, não a criança, novamente, mas a situação se torna um peso, é muito difícil e tal, e realmente o casal acaba passando por diversas dificuldades que se o filho não fosse atípico, você não passaria, mas eu enxergo também que se o casal conseguir sobreviver, passar por aquele momento, eu tenho certeza que vencendo aquilo, vocês vão se tornar muito mais fortes. Eu falo pela minha família, né? Hoje meu filho tem 4 anos e ele já está se desenvolvendo, fazendo muita coisa que ele não fazia antes. E nos 2 anos ali, 2 anos e meio, quando ele tinha 2 anos e meio, foi um momento muito conturbado, assim, porque realmente a minha esposa, ela abriu mão da carreira, da vida, de tudo para cuidar dele. Então, você passa um momento muito difícil em casa,
mas eu vejo que quando você começa a já obter resultados ali com o seu filho, depois de um certo tempo a admiração aumenta muito, o amor só aumenta, a admiração muito dobra, porque você vê que a pessoa se dedicou mesmo, e eu acho que isso é tanto para o homem quanto para a mulher, mas o homem ali, ele enxerga o quanto a mulher está se desgastando, está se doando, está se dedicando. Então, para quem está passando, né, tenho certeza que isso vai chegar a muitos familiares de autista. Então, para quem está passando ali o meio do furacão, que eu passei alguns anos atrás, se mantenha firme com a sua família, porque eu tenho certeza que a família forte é a única forma de um autista conseguir se desenvolver 100%. Porque se a família ruir, tenho certeza que o desenvolvimento vai ser muito mais difícil do que seria com uma família completa. Porque já é muito difícil, tendo uma base sólida. Imagina se você, nesse momento de dificuldade, abrir mão da sua família. Então, eu tenho certeza que a dificuldade vai ser ainda maior. Então, se você estiver passando por isso nesse momento, se estiver no olho do furacão, mantenha calma, mantenha a empatia, mantenha o amor. E tenho certeza que tudo isso vai passar e que você vai conseguir se reencontrar ali como casal, como pessoa. Os anos vão passar, seu filho vai se desenvolver, filho ou filha vai se desenvolver, e tudo isso vai passar, e esse amor e esse respeito só vai aumentar. Então é isso que eu tenho para agregar. Parabéns, podcast Bonito. excelente. Incrível, cara. Que muitas pessoas escutem isso e que a causa ganhe proporções ainda maiores, porque só nós que temos filhos autistas sabemos qual é essa dificuldade, essa dor. Eu tenho certeza que nos próximos anos muitas pessoas ainda vão entender a dimensão dessa causa. Exatamente. Que bacana, incrível. Doutora, como quem está nos assistindo, lógico, ou se você compartilhou isso com alguém, como que as famílias podem te encontrar seu trabalho? Fala pra gente. Então, pode acessar meu Instagram, doutorapaulaRangel.ped, tá? Lá tem o link do Linktree, lá tem o link do Doctoralia. Pode colocar no Google também, achar pelo meu nome, doutora Paula Rangel Pediatra, já acha. E aí tem um monte de coisa, um monte de texto, um monte de videozinho legal. Não é um Instagram muito antigo, o Instagram médico que eu fiz é um Instagram relativamente novo, mas eu tô postando bastante coisa. Então, assim, tem bastante informação legal. E dali pode marcar consulta. Eu faço atendimento online também para o mundo inteiro, para o Brasil. Pacientes de outros estados podem conseguir. Então, tá lá. É só acessar. E seu consultório fica em Vitória? Em consultório fica em Vitória e no interior. E eu faço atendimento online no Brasil inteiro. Então, atendimento online e até para criança autista dá um conforto muito grande. Sim. A mãe tá em casa, a criança não precisa sair do ambiente confortável dela. Tá bem bom, assim, bem interessante. Sim, legal. Wellington, e os pais que querem o Sensei Wellington para ensinar karatê, ensinar artes marciais para o seu filho que tem espectro autista, e eu vejo que a arte marcial, a luta, ajuda muito essas crianças. Como o pessoal pode encontrar? Nosso Instagram é karateinclusivo@.com, né? Só chegar lá e entrar em contato com a gente, pedir todas as informações. E aí nossa clínica fica também no Rio, que aí já fala direto com o Felipe Nilo para poder marcar aula experimental. Vocês atendem Rio e Espírito Santo? E o nosso espaço é dentro do Colégio Renovação. Aqui no Espírito Santo? Aqui no Espírito Santo, Jardim Camburi. Então Legal. lá a gente atende todos os públicos, nível de esporte 1, 2 e 3. Pode vir Legal. com tudo que a gente está lá preparado para receber todo mundo. Gente, muito obrigado, de verdade, de coração, foi fantástico, tá? De suma importância esse assunto. Eu tenho certeza que eu trouxe os melhores para isso, tá? Obrigada. E você que ficou até aqui, ó, já vai acompanhando cada um deles lá na rede social, tá bom? E no próximo episódio eu espero vocês, tá? Galera, valeu, fui! Verdade. Posso voltar agora? Pode, a gente vai cortar depois. Não, corta não. Então vai. Não, voltando aqui, peraí. Rapaz, vocês acharam mesmo que tinha acabado. Gente, é um teste. Olha só, antes de acabar, já se inscreve no canal, curte, compartilha, ativa o sininho. Eu consigo falar, Fel. Ativa o raio do sininho, beleza? Valeu, pessoal. Fui!